a gente possa oferecer esses minutos de zazen em benefício de todos os seres. Hoje, especialmente aos povos indígenas do Pico do Jaraguá, aldeia Itacupé, que ainda agora continuam apagando focos de incêndio. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Movimenta o corpo, quem estiver sentado no chão, na cadeira, sai um pouquinho da imobilidade, se reorganiza. E vamos apreciar Joquebed, Charlotte Joquebed. Hoje ela vai falar sobre o falso medo. Uma vez que somos todos humanos, temos tendência a criar um falso problema. Ele existe porque não temos escolha, senão viver segundo um particular e peculiar tipo de mente. Nosso modo de pensar não é o mesmo de um gato, de um cavalo ou mesmo de um golfinho. Em virtude do mau uso que fazemos de nossa mente, confundimos-nos com dois tipos de medos. Medo. Um é o medo comum, quando somos ameaçados fisicamente. Reagimos, tomamos uma atitude. Podemos fugir, lutar, chamar a polícia. Entretanto, fazemos alguma coisa. Esse é o medo comum e natural. Porém, a maior parte de nossa vida ansiosa não se baseia nesse tipo, mas num outro, que é falso. O falso medo existe porque usamos nossa mente de modo incorreto.
Por nos vermos como um eu separado, enquanto entidade, criamos várias sentenças como com eu como sujeito. Elas dizem respeito ao que aconteceu com esse eu, ou com o que poderia acontecer-lhe, ou com uma maneira de analisar e controlar esses eventos. Toda essa atividade mental praticamente incessante implica uma avaliação contínua e inquieta de nós mesmos e dos outros. Em decorrência do medo que vem dessa falsa imagem, não podemos agir com inteligência alguma. É um medo que tenta manipular e manobrar. Depois de termos avaliado uma situação, uma pessoa, até podemos começar a agir, mas essa ação costuma estar fundada num erro, num pensamento falso sobre a existência de um eu separado da ação. Podemos ter os seguintes pensamentos: talvez eu não consiga tirar aquela nota. Talvez eu não impressione. Posso acabar sem nada. Sou importante demais para lavar a louça. Forma-se assim um sistema peculiar de valores a partir de pensamentos em primeira pessoa, como esses, segundo o qual nossa preferência é valorizar apenas as pessoas e os acontecimentos que esperamos venham a manter ou estabelecer uma vida segura e tranquila para esse eu. Depois de nos avaliarmos, desenvolvemos várias estratégias para a preservação dele. Costumávamos dizer no tempo da psicologia pop do sul da Califórnia: tenho de amar a mim mesmo. Mas quem está amando quem? De que maneira é possível um eu amar a mim mesmo? Sentimos que tenho de amar a mim mesmo, tenho de ser bom para comigo mesmo, tenho de ser bom para com você. Há um medo imenso por trás desses julgamentos, medo que não realiza coisa alguma. Temos um eu fictício que tenta amar e proteger. Passamos a maior parte de nossa vida jogando esse jogo inútil. O que acontecerá? Como será? O que vou tirar disso tudo? Eu. É um jogo mental ilusório e estamos perdidos dentro dele. Nossa suposição é que, logo que percebemos que estamos vendo o jogo, ele cesse. Mas não é o que se dá. É como dizer a um alcoólatra que não fique bêbado. Estamos perpetualmente embriagados. Estamos. Darmos-nos ordens a nós mesmos o tempo todo, insistindo para agirmos de modo correto, de nada adianta. Não vou ser assim não é a resposta. Qual é então a resposta? Precisamos enfrentar esse problema de um outro ângulo. Temos de entrar pela porta de trás. Primeiro precisamos tomar consciência de nossa ilusão, de nossa embriaguez. O texto antigo diz: ilumine a mente, dê-lhe luz, preste atenção. Isso não é o mesmo que autoaperfeiçoamento, tentar consertar a própria vida. É Shinkan.
apenas vivenciar, conhecer as ilusões, as sentenças em primeira pessoa como são. Não é que eu ouço os pássaros, é só ouvir os pássaros. Permitam-se ser, o ver, o ouvir, o pensar. Isso é o que significa sentar. É o falso eu que interrompe a maravilha com o desejo incessante de pensar sobre o eu. A maravilha está acontecendo o tempo todo, o pássaro canta, os carros passam, as sensações corporais prosseguem, o coração pulsa. A vida é um milagre a cada segundo, mas ao sonharmos nossos sonhos em primeira pessoa, perdemos tudo isso. Portanto, permaneçamos só sentados, com o que talvez pareça uma confusão. Sintam-na apenas. Sejam essa confusão, apreciem-na. Nessa condição, temos possibilidade de ver com mais frequência através dos falsos sonhos que obscurecem nossa vida. E depois, o que há? Ela termina aqui o falso medo. Para seguir para sem esperança é o próximo. Falso medo. Porque usamos nossa mente de modo incorreto, valorizando e acreditando que existe um eu separado da vida. E construímos todas as sortes de truques, jeitos de manter esse falso medo, né? De achar que é isso, que essa é a verdade. E é desse texto que eu tirava, que eu falava, que eu gostava disso. Seja o ver, o ouvir, o pensar, e menos pensando sobre o que eu vejo, penso sobre o que eu ouço e penso sobre o que eu penso. Que é essa maneira de pôr esse eu em primeiro lugar, né? De se separar da experiência, né? Eu ouço os pássaros, só ouça os pássaros. Tire o eu. Aí lembrei também de um diálogo de mestre e discípulo, que o discípulo chega para o mestre e fala assim: mestre, eu quero ser feliz, eu quero ter tranquilidade. E o mestre fala: tá bom, tira o eu e o quero. Mas é tão difícil a gente entender de corpo e mente isso, né? Falar é fácil. Eu repito para ver se uma hora a ficha cai, né? A gente repete para realizar, né? Para que em algum momento isso se torne você, para que em algum momento a gente deixe de colocar esse eu na frente de todas as experiências, né? Sendo o ver, o ouvir e o pensar. Eu acho que é isso. Vamos encerrar? Então, vamos encerrar. Avisar vocês que a gente fez conseguimos levantar R$ 1.500 de doação para a aldeia Itacupé, lá do Jaraguá, mas a gente recebeu mensagem da Tamikuan, que é uma das lideranças lá, e ela disse que a forma que a gente ainda poderia continuar ajudando é pressionando as autoridades, porque eles ainda estão com foco de incêndio lá, então eles estão meio vigilantes. E a noite inteira, diz que foi bem puxado para eles,
tentando abafar o fogo com galho das árvores. Então, eles estão precisando ainda que o poder público ajude. Então, se a gente puder pressionar ainda o poder público, eles estão pedindo ajuda. Agradeceram muito as doações e, enfim, se alguém ainda puder doar, é sempre bem-vindo, mas se alguém tiver acesso a pressionar os deputados, né, os vereadores, enfim, quem tiver acesso a algum deles e puder ajudar na pressão, ela disse que isso é bastante importante para eles ainda hoje, né, nesse momento.